Hoje eu tô vindo aqui falar pra vocês sobre a epidemia de aumento de clitóris que a gente tá vivendo. Semana passada foi muita gente comentando sobre o posicionamento do CFM contra o uso de hormônios androgênicos, né, hormônios com ação anabolizante para fins estéticos, esportivos, ganho de massa. Então não vamos entrar em polêmica aqui, mas eu quero conversar com vocês sobre o que tem acontecido com os clitóris de quem usa os hormônios. Então eu vou estar explicando isso de forma mais detalhada aqui para você. Meu nome é Thalia Maia, sou ginecologista e eu trabalho principalmente com as cirurgias com laser na parte ginecológica, incluindo cirurgia íntima e outras cirurgias também. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre o impacto desses hormônios na região vulvar e no clitóris, por que tanta gente tem realmente procurado atendimento por conta do aumento do clitóris. E vale destacar que eu entendo que muitas mulheres utilizam essas medicações para melhora de qualidade de vida, seja, por exemplo, a gestrinona, uma paciente de endometriose, mulheres na menopausa. Então aqui, meu objetivo ele não é fazer com que a pessoa não use ou use o hormônio. Meu objetivo é chamar atenção para uma coisa que é real e que a gente vê no dia a dia. Então eu que trabalho com a complicação do uso desses hormônios, né, que são as hipertrofias, a gente acaba vendo mais porque é muito comum o médico que prescreve, ele acaba não vendo porque a paciente deixa de ir nele. Então ele acaba não tendo esse feedback. E por ser uma questão muito íntima, as mulheres não costumam ficar falando assim a público. Um ponto importante a destacar é que a oxandrolona, gestrinona, testosterona e os semelhantes, eles têm um potencial para causar essas mudanças que eu vou destacar aqui. O que vai depender vai ser a sensibilidade da paciente. Então a gente sabe que a quantidade de receptores muda de acordo com a genética da mulher e isso vai justificar determinada dose não dar aumento em uma mulher e dar em outra, tá? Agora, esses hormônios, independente da dose. Então, algumas pessoas vão começar a falar mal do implante, mas a questão não é a via de administração, a questão é realmente a quantidade de medicação que está sendo administrada e a sensibilidade da paciente. Então, é possível uma paciente estar com um implante e não ter aumento. Como é possível uma mulher que usa só aquele gelzinho, que o pessoal geralmente fala, mas era só um gelzinho. Tá, mas está usando um gelzinho numa concentração que para aquela mulher já é uma dose alta, ela pode sim fazer a hipertrofia de clitóris, mesmo sendo o gel, tá? Então, falando dos efeitos colaterais principais desses hormônios, que todo mundo sempre ouve e fala, é sobre acne, oleosidade na pele, alteração do cabelo, que são efeitos colaterais transitórios. Então, a pessoa para de usar, habitualmente isso se resolve. O grande problema são os efeitos colaterais irreversíveis, como acontece com a hipertrofia de corda vocal e como acontece com a hipertrofia de clitóris. Então, esses realmente acaba que a paciente precisará de um procedimento, né, para corrigir. Então, a parte de corda vocal realmente não é minha área, mas eu sei que tem procedimentos que podem estar resolvendo esse espessamento. E, de fato, no clitóris, uma vez que houve a hipertrofia, só realmente o ato cirúrgico para corrigir. Quando eu falo ato cirúrgico, né, procedimento, eu não estou falando obrigatoriamente de hospital, internação hospitalar. Então hoje existem vários níveis de procedimento para hipertrofia de clitóris. Então a gente pode ir desde um laser fracionado, que vai ser um laser que vai estar disparando vários pontos de retração, como é feito para a face, pela dermato, onde a gente vai ter retrações pequenas. Então é possível fazer o laser fracionado. É possível a gente estar fazendo uma laser escultura pontual, onde a gente usa o laser cirúrgico, mas fazendo pontos mais intensos de energia para gerar uma retração maior do tecido. É possível a gente estar fazendo a clitoroplastia, onde a gente vai estar reconstruindo a glande, o formato, porque em alguns casos não há hipertrofia do corpo. Ele não ficou tão largo, mas ele alongou um pouquinho e a glande ficou muito redondona, que a gente fala fica bojudinha. Também tem as pacientes que elas queixam mais da mudança de angulação. Então o clitóris ele até aumentou, mas o que mais incomoda a paciente é porque ele passa a ficar mais angulado para frente. Então ele pendula. Então quando tem a ereção com um momento de vascularização, ele acaba dando uma impressão de que aumentou ainda mais.
Então existem os procedimentos de clitoropexia, por exemplo, onde a gente realmente muda essa angulação do clitóris. Então, ainda que ele continue com o mesmo tamanho, ele teria uma angulação um pouco menor, o que já iria suavizar essa sensação de hipertrofia. É muito comum a gente associar os procedimentos, então fazer a clitoropexia associada à clitoroplastia, e aí com isso a gente também consegue fazer a redução de forma mais nítida. E em alguns casos que realmente houve uma hipertrofia muito intensa, a clitorotomia ganha o seu papel, que é onde a gente realmente tem que fazer a ressecção e a retirada de uma parte. E, gente, a dor que isso causa, ela pode ser muito intensa. Então, tem pessoas que, às vezes, quando tem um pico, assim, de absorção e estímulo, elas têm uma dor até aguda. E falam assim, doutora, de repente começou a doer muito, começou a inchar muito. Então, realmente, ali, o aumento da vascularização, né, a retenção, às vezes, faz um pouco de congestão. Então, essas pacientes, elas queixam de dor. E elas queixam de dor, tanto nesse ponto, como eu expliquei, como elas também queixam de dor, porque a glande, então o corpo aumentou, a glande aumentou, e eles começam a projetar da pele do capuz. Então, o clitóris que antes ficava guardadinho, ele passa a ficar mais exposto. Em alguns momentos, eles não só saem do capuz, mas eles também saem em relação aos grandes lábios. Então, a mulher está em pé e a glande está para fora. Então, inicialmente, isso pode dar muita dor por atrito, por incômodo mesmo na roupa. Aí vocês começam a entender a problemática desse assunto. Porque uma coisa é a mulher assumir o risco do clitóris aumentar. Quando usa uma medicação, ela sabe que existe a possibilidade daquilo acontecer. Então ela fica atenta, ela fica de olho. E aí no início, quando é apenas edema, ali, congestão, existe uma inflamaçãozinha leve no tecido, querendo começar a estimular a hipertrofia, mas ainda não houve hipertrofia, ela consegue tomar consciência disso, parar, o edema regredir e ela não perceber que houve mudanças na anatomia. É muito comum a paciente dizer que não mudou e na hora que eu examino, eu consigo perceber que houve alguma sensibilização do tecido com hormônio. Porque o clitóris, ainda que pequenininho, ele pode começar a ter um formatinho que seria mais próximo ao pênis. Então, o clitóris, ele geralmente tem a glande bem redondinha, uniforme. Ele começa a adquirir um pescocinho, a ponta que a glande começa a ficar mais parecida realmente com o aspecto do pênis, tá? Do genital masculino. Então, vale lembrar que essas regiões, elas derivam embriologicamente do mesmo lugar. E a presença ou não da testosterona ali durante a formação do embrião é que vai fazer com que uma estrutura dê a genitália masculina ou a genitália feminina. Então, por isso que realmente a presença desses hormônios, quando acontece durante a formação da genitália, realmente é um impacto ainda maior. Então, a gente vai ver aí mudanças em mulheres que usaram aqueles anabolizantes injetáveis de dose alta, ali com 13, 15 anos para academia. A gente vê realmente uma genitália feminina bem masculinizada. Então, a gente vai ver o grande lábio com a textura de testículo, a gente vê o clitóris bem hipertrofiado. Então, assim, nesses casos é um pouco mais intenso. De fato, as pacientes referem muito comumente que o clitóris ele fica mais erétil, então é como se ele se enchesse mais facilmente de sangue. O que para algumas mulheres é até um ponto positivo, então algumas mulheres acham bom esse efeito, que seria esse pequeno aumento, facilitando o estímulo, né? Então eu costumo falar assim que o clitóris, quando ele é maior, ele é achado mais facilmente sem querer, né? Sem a pessoa querer obrigatoriamente procurar o clitóris, ele já está lá. Mais fácil acesso. Para algumas mulheres isso é uma coisa positiva. Então nem toda mulher acha ruim a hipertrofia de clitóris. Eu tenho pacientes que já vieram consultar comigo com uma hipertrofia bem considerada, com alongamento, mudança de angulação, hipertrofia e alargamento do corpo e da glande, a glande com formato já próximo ao peniano, e mesmo assim elas reclamam do lábio. Então às vezes a paciente vem para mim e fala assim, olha, eu quero operar o lábio. Eu falo, olha, mas você usou medicação? Usei, aumentou, doutora, mas eu acho bom, meu marido também acha bom. E aí nesses casos, quando a paciente acaba gostando, né, e prefere manter o aumento do clitóris, eu falo, olha, eu só preciso manter a harmonia. Então pra gente aumentar, quer dizer, pra gente diminuir o lábio, eu posso ir até aqui, porque se eu for esconder totalmente essa parte, vai angular, vai destacar muito e fica muito masculinizado. Então assim, tudo depende muito, tem que individualizar. Então eu não vou falar para a paciente que ela tem que operar o clitóris, não existe isso. A paciente precisa fazer o que ela julgar que é coerente
com o que ela sente, né? A questão é que a gente também, às vezes, precisa orientar, porque às vezes a pessoa não tem muita percepção de como vai ficar. Então eu falo, olha, se eu tirar... Aí na hora que explica, a paciente entende, mostra na TV. Se eu tirar o lábio mais do que isso aqui e botar o lábio com um degrau pra dentro, o clitóris vai destacar muito. Então elas acabam depois não gostando. Então é bom, nada que uma conversa muito clara e franca, com tempo, não resolva, não é mesmo? Então, sobre a resolução, né, o que foi falado, eu imagino que o grande objetivo seja proibir a má prática do uso dessa medicação e de várias outras. Eu, particularmente, opto por não prescrever, e eu já fazia isso independente da resolução, porque realmente não é o meu foco de estudo, porque principalmente eu trabalho com complicação do uso desses hormônios. Então, por uma questão pessoal, eu prefiro realmente não prescrever. Eu não sei se quando você assistir esse vídeo, em algum momento, já vai ter mudado ou não, se já vai estar liberado para escrever, se vai estar liberado só para dentistas e outras classes para escreverem. Mas o que eu acho que é o mais importante é você ter em mente que se você usa, se você já usou, se você planeja usar esse tipo de medicação, você precisa estar atento. E a qualquer momento que você perceber mudança, você suspende a medicação, procura seu médico. Caso você já tenha o quadro de hipertrofia, saber que o mundo não acabou. Ainda é muito baixo o número de profissionais que abordam a clitóris, né? Tanto as técnicas menos invasivas quanto as mais invasivas, cirúrgicas. Então, se você realmente já tem um quadro de hipertrofia, você precisa pesquisar. Se na sua cidade tem algum profissional capacitado para fazer esse tipo de cirurgia, pesquisa, olha. Aqui no Brasil, apesar de serem poucos profissionais, a gente tem muitos comparado ao restante do mundo. A demanda nossa acaba sendo muito maior, porque os brasileiros acredito que olham mais, e porque aqui o uso desses hormônios é muito mais frequente, então a gente acaba realmente tendo uma experiência maior com esse tipo de abordagem cirúrgica. E saber que existem procedimentos não tão agressivos, existem procedimentos intermediários, então existe procedimento para vários perfis de pacientes e anatomias. Então busque ajuda, não fique se sentindo mal por isso, insegura, ok? Eu estou à disposição para dúvidas.